amada igreja, graça e paz. Agora daremos início aos nossos avisos da semana e do mês. Você que acabou de chegar, se assente para não perder nada. E no dia 19 do mês de março vai acontecer o culto das mulheres, um tempo de cuidado, palavra e transformação. Deixe agendado esse dia 19/3, às 8 horas da noite, aqui na IPI. E esse recado é para você, jovem com mais de 18 anos. No próximo sábado, dia 21, teremos o nosso Bora Pro Play, no ginásio de esportes Teixeirão. Você está mais do que convidado. No domingo, dia 22 de março, durante os cultos, teremos nossa Assembleia de Prestação de Contas. Esse é um momento de transparência, cuidado e responsabilidade com a obra do Senhor. Fala, galera do Upteens! Dia 25 às 8 horas aqui na IPI tem Last Night e o tema é Raízes. Se você é um adolescente, chama seus amigos, marca na agenda e vem viver essa noite com a gente. Dia 25 às 8 horas na IPI. Não fica de fora. E este recado é para você, homem. No dia 26 às 20 horas, teremos aqui na nossa igreja o Papo de Homem. Será um tempo de palavra, de comunhão e de fortalecimento da nossa fé e da nossa caminhada com Deus. Reserve já essa data, dia 26 às 20 horas aqui na IPI. E não venha só, traga também um amigo. Esperamos por você. Se você tem 18 anos ou mais, já anota aí. Dia 28 de março, às 20 horas, aqui na IPI, teremos o DIP, o nosso culto da rede imersão. E o tema dessa noite é Autênticos, geração sem filtro. Chama seus amigos, marca na agenda e vem viver essa noite com a gente. Vem pro DIP! Homens, esse recado é para vocês. No dia 24 a dia 26 de abril teremos nosso retiro de homens. Serão dias de alinhamento, fortalecimento e posicionamento diante de Deus. Você não foi chamado para ser comum, foi chamado para ser um homem de Deus. Procure mais informações no balcão de informações ou na secretaria da igreja. É isso, amada igreja! Esses são os nossos avisos. Eu espero que você tenha anotado as datas. Fique atento aos horários para você não ficar de fora das nossas programações. E o meu convite para você nesse momento é para você aquietar o seu coração, você que ainda está de pé, se assente e não perca aquilo que nós iremos viver como igreja nesta noite. Então desconecte-se das preocupações, desconecte-se das coisas lá de fora e mantenha o seu foco no Senhor Jesus. Vamos adorá-lo. Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos amados. Amém. Quero convidar você a ficar de pé, por favor. Irmãos, nós tivemos um pequeno imprevisto, graças a Deus foi possível intervir antes de qualquer coisa. No entanto, hoje nós teremos aqui o ar-condicionado em condições para ser usado. Há tempo nós já estamos falando para a igreja, é importante nós estarmos tratando dessa parte elétrica da igreja. A igreja expandiu, o templo cresceu, toda essa estrutura do templo. Porém, a gestão elétrica, essa parte não acompanhou. Então, exige hoje uma atenção que a igreja está investindo, já está dando os passos, mas algumas coisas demoram porque é terceirizado alguns trabalhos. Mas, enfim, em breve nós teremos, a graça do Pai, isso resolvido. Mas hoje, quero chamar você para, juntos nessa noite, adorar ao nosso Deus, louvar ao Senhor. Encorajo a você não permitir que nada distraia você, mesmo que houve um contratempo, e ainda que seja talvez um pouco abafado aqui dentro, e realmente está, mas acima de tudo a gente sobrevive e tudo vale a pena para louvar o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos orar, quero chamar você que está seu coração. Nós iremos enxugar um pouco hoje a nossa liturgia, mas nada vai interferir de nós ofertarmos nosso coração em adoração ao Senhor e também de ouvir uma palavra do trono de Deus aos nossos corações. Vamos orar ao Senhor, querido. Senhor, exaltamos o Teu nome. O Senhor é soberano, o Senhor é um Deus que cuida de nós, cuida da sua igreja, cuida do seu povo. Pai, nós queremos apresentar ao Senhor um culto de adoração ao Teu nome e exaltar a Ti, pois Tu és digno de todo louvor e toda adoração. Aquieta-se o nosso coração, faz-nos ouvir a Tua voz nessa noite, faz nosso coração se aquietar diante de Ti, pois nós cremos que diante das turbulências da vida, dos contratempos dessa jornada, o Senhor está presente e reinando poderosamente.
Exaltado seja o Senhor neste lugar. Te bendizemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos louvar ao Senhor, queridos. Amém. Vamos juntos cantar que a Jesus seja toda a honra e toda a glória para sempre, porque Ele se entregou por nós. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Tu és tudo para nós. O teu povo aqui reunido te adora. O teu povo reunido canta que o teu nome é lindo, que o teu nome é maravilhoso. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo este nome é! Ó, quão lindo este nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo este nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Santo, Santo. Diga agora palavras que exaltem o nome de Jesus. Jesus, tu és santo. Jesus, tu és maravilhoso. Tu és inigualável. Não há outro como tu. Não há outro. Não há outro como tu. Nunca haverá. Não há na terra e no céu outro semelhante a ti. A morte
Graças a Deus por este nome poderoso, meus irmãos. Porque esse nome, ele é vivo, ele reina e ele está presente aqui, amém? Não importa as circunstâncias ou a nossa condição, o Senhor está aqui e nós estamos num culto para adorá-lo e celebrá-lo. E que prazer, que privilégio estarmos juntos para isso. E nós vamos nessa próxima canção exaltar o nome do Senhor também com o nosso louvor financeiro. Então eu quero te convidar com muita tranquilidade, mas em alegria, em gratidão ao Senhor, se você veio preparado com seus dízimos e ofertas e quiser nesse momento então fazer isso, trazendo seus envelopes aqui à frente nas urnas, ou através do seu aplicativo com QR Code na tela, lá atrás também nós temos outra opção, lá no balcão, fique à vontade para isso. Você que nos visita, por favor, não se constrange, mas entenda que é uma prática que temos, baseado na palavra de Deus, compreendendo que tudo vem dele e tudo é para a glória dele. Portanto, nós o adoramos a Deus com tudo que somos e com tudo que temos. Amém, queridos? Vamos fazer assim então, em nome de Jesus, com alegria. Perfume está marcado em mim, à sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver, não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável. Coração, não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, à sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver, não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu.
voz a me chamar, palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavra de vida eterna só tu tens. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Vamos declarar juntos. Incomparável és na minha vida, meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar seu assento, por favor, meus irmãos queridos. Que Deus continue abençoando nossos irmãos, o ministério de louvor, pela disposição, pela unção e graça. Que Deus continue sendo derramado sobre vocês, amados. Irmãos, ainda em tempo, eu quero... Olha, irmão, está interessante ver o movimento da igreja, né, sobrevivendo da maneira que pode, né, irmãos? Mas eu quero louvar a Deus pela equipe, pelos nossos irmãos que prontamente já demonstraram uma proatividade incrível, irmãos. Glória a Deus pela vida dos nossos irmãos, desde ali da mídia, que prontamente já se atentaram, nossos irmãos da diaconia, né? O Diego, nós chamamos, vamos fazer na 4 agora, vamos movimentar o pessoal para lá. De repente, não mais, agora volta para cá. Mas aqui estamos, para ouvir agora a palavra de nosso Deus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. E nessa noite, com muita alegria, receberemos a palavra de Deus através de um servo do Senhor, que já tem uma caminhada tão abençoada, é novo, ungido, e está se preparando para a caminhada pastoral. Quero chamar aqui o Vinícius, por favor, ele vai estar trazendo a mensagem de Deus para o nosso coração nessa noite. Pela manhã esteve pregando, é a primeira vez, e cremos de muitas outras oportunidades que o Vinícius estará pregando. Ele está em um ano de licenciatura. Este é ano em que ele vai estar pregando com mais frequência, tanto aqui como também em outras igrejas do nosso presbitério. E em dezembro ele fará essa última etapa, essa avaliação no presbitério. E mediante, com a bênção do Senhor sendo aprovado, dali teremos a data para o culto de ordenação para o ministério pastoral do Vinícius. Para a glória do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Ele vai trazer a palavra do Senhor. Eu quero que você abra seu coração. É um servo de Deus, eu confesso que eu admiro muito o Vinícius, ele tão novo, mas tem uma maturidade que realmente nos abençoa, a vida dele, nossa caminhada juntos aqui, e eu louvo a Deus pela vida do Vinícius, né, pela Mi. Eles são há 4 meses casados, mas tem muita coisa já para ensinar, né, na caminhada deles, são servos do Senhor. Eu quero chamar você a estender suas mãos e vamos orar pela vida do Vinícius. Senhor, nós te louvamos pela instrumentalidade que o Senhor tem usado a vida do Vinícius, Senhor, na tua igreja. Os adolescentes, com a liderança dos teens, ó Deus, com a tua igreja, tantas coisas que têm chegado nas mãos dele e o Senhor tem dado graça para ele realizar e prosperar em tudo que diz respeito ao teu reino, Senhor. Nós aqui testemunhamos, ó Pai, o zelo, a disposição, a alegria de servir ao Senhor. E nessa noite, Pai, Ele trará a Tua palavra. Pela manhã foi uma bênção, o Senhor falou aos nossos corações.
E cremos, ó Pai, que nessa noite há um povo sedento, há um povo faminto, por mais do Senhor, a Tua palavra. Nós oramos, Senhor, seja capacitando a vida do Vi, usa, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos para falar aos nossos corações. É o que nós te pedimos e já oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Que desafio, hein? Se você olhar para a pessoa do seu lado aí e estiver escorrendo uma aguinha assim, irmão, faz uma força aí, abana aí seu vizinho. Vamos ser igreja até nesse momento, amém? E eu preciso começar essa mensagem confessando algo, que hoje cedo a nossa última oração foi para que nós saíssemos daqui com os nossos corações aquecidos, mas eu não imaginei que ia ser assim. Mas está tudo bem, está tudo certo, o Senhor sabe de todas as coisas, não é mesmo? E eu gostaria de compartilhar com você hoje uma mensagem que compõe esse tema Calvário, e eu prometo que eu vou tentar ser um pouco mais ágil. Sei que você está com calor, nós estamos. Isso me fez lembrar, irmãos, como é que a igreja perseguida deve ser lá no Oriente Médio, como é que deve ser os cristãos aí ao redor do mundo, e a gente aqui no ar-condicionado. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Nós estamos caminhando nessa série Calvário, e o nosso intuito como equipe pastoral, nosso intuito como igreja, é transpassar para você desde o começo, desde o caminho que leva ao Calvário, até as suas consequências. E hoje eu gostaria de começar a minha mensagem fazendo uma pergunta para você, que vai servir de grande reflexão para o subtema dessa mensagem, que é o amor que bradou na cruz do Calvário. A pergunta que eu gostaria de iniciar é esta: quantas vezes você teve o privilégio de ouvir um eu te amo sincero? Sabe aquela frase que mexeu com você, talvez do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos, da sua esposa, do seu marido, mas aquele eu te amo que você sabe que é de verdade? Eu tive vários privilégios na minha vida de ouvir eu te amo dos meus pais, meu irmão, dos meus amigos, da minha esposa, mas eu queria que você lembrasse nesse momento. Você consegue trazer à sua memória algumas das vezes que você ouviu um eu te amo, que mexeu com o seu coração, que mexeu com você? Porque são 3 pequenas palavras, mas elas causam uma verdadeira bagunça no nosso cérebro. Pesquisando um pouco sobre essa expressão, eu encontrei no Instituto Harvard que essa palavrinha, essa pequena palavra, ela causa uma bagunça no nosso cérebro, porque ela primeiro causa uma superprodução de dopamina. Dopamina é o hormônio da recompensa, quando você faz algo e é recompensado. Mas também há uma grande liberação de ocitocina, que é o hormônio do amor, o hormônio do afeto. Ainda assim, além dessas liberações hormonais, um eu te amo bem proferido pode trazer para mim e para o seu coração euforia, segurança e bem-estar. Mas talvez hoje nós estejamos aqui, não só num ambiente caloroso, mas talvez nós estejamos entre pessoas que não ouviram ou não se recordam de um eu te amo bem proferido. E queridos, a verdade é que pode ser muito mais difícil lidar com os desafios da nossa vida sem a certeza e a segurança de um eu te amo. Quando nós voltamos para a palavra de Deus agora, introduzindo essa mensagem, talvez você não vá encontrar um eu te amo expresso da boca de Jesus. Talvez você não vai encontrar em nenhum momento um eu te amo vindo do Senhor em direção à humanidade. Mas quando Jesus esteve na cruz, enfrentando as condições mais precárias e vergonhosas que um ser humano poderia enfrentar, o Mestre Jesus declara 7 palavras, ou 7 discursos, como nós chamamos, que nos ensinam coisas extremamente poderosas, e que com certeza são sinônimos de um verdadeiro eu te amo. Com certeza essa noite nós já não tínhamos e não teremos tempo hábil para falar sobre as 7 palavras, mas eu gostaria de apresentar elas para você, para que você tome ciência, mas você vai conhecer elas sabendo que nós iremos focar em 3,
que são muito importantes para o que nós queremos conversar hoje. Antes de mostrar as palavras para você, você que trouxe Bíblia, você que está anotando, eu vou citando os textos para vocês, porque a partir de agora nós entramos numa viagem entre os 4 evangelhos. É muito interessante a palavra de Deus, porque cada um dos evangelhos narra a crucificação de Jesus de uma forma, e cada uma dessas palavras talvez esteja em textos diferentes. A primeira palavra, a palavra do perdão. É quando Jesus olha para aqueles acusadores, para as pessoas que estavam acusando, e mesmo crucificado, Jesus consegue dizer: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Ainda assim, quando Jesus olha para o seu lado, Jesus encontra o ladrão da cruz, totalmente arrependido e talvez almejando uma oportunidade de alcançar a eternidade. E é então que Jesus profere a seguinte palavra: eu te garanto que hoje você estará comigo no paraíso. A terceira palavra é a palavra do cuidado. Quando Jesus olha para baixo, Jesus enxerga sua mãe e João, o seu discípulo amado. Então, Jesus, cuidando de sua família, ele diz assim: João, aí está sua mãe, e Maria, aí está o seu filho. Mas ainda não basta, nós vamos para a palavra da angústia. É quando Jesus, o seu mais alto nível de dor e sofrimento, ele declara a palavra da angústia: meu Deus, por que me abandonaste? Ainda assim, Jesus, no sofrimento humano, declara a sua quinta palavra: tenho sede. É uma expressão da humanidade de Jesus aqui. Mas chega a minha palavra preferida, a palavra da vitória: está consumado. Ou traduzido para o grego, tetelestai. E por último, a palavra da obediência: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas hoje eu gostaria de dedicar um tempo com você e nos aprofundarmos em 3 desses discursos, ou 3 dessas palavras poderosíssimas que revelam um amor bradado na cruz, mas que ecoa até a eternidade, e hoje servem de direção e inspiração para a minha e para a sua vida. A primeira palavra que eu gostaria de destacar com você se encontra no texto de Marcos, capítulo 15, versículo 34, e é a palavra onde Jesus sofre o maior momento de angústia. Meu Deus, por que me abandonaste? Aqui com certeza você conhece o contexto dessa mensagem. Jesus estava crucificado, esvaziado e em forma de servo, conforme vai descrever o texto de Filipenses. Este é um momento de tanta dor e sofrimento na vida de Jesus, que se você observar os 4 evangelhos, é o único momento em que Jesus se refere ao Pai como meu Deus. Em todos os outros momentos nos evangelhos, Jesus se refere ao Pai como Pai. Mas neste momento de angústia, de abandono, de desamparo, Jesus se refere ao Senhor como meu Deus, meu Deus. E a dúvida que surgiu ao meu coração quando eu estava estudando esse texto, e talvez surja ao seu coração também, é a seguinte dúvida: Jesus realmente foi abandonado pelo Pai? Tem como isso acontecer? Como assim o Pai abandonou seu filho na cruz do Calvário? E a resposta é sim. Jesus experimentou de um afastamento, de um distanciamento de Deus, representando os meus e os seus pecados. Mas talvez hoje a religião e a religiosidade personificam a presença de Deus, dizendo as seguintes coisas: se você não dizimar, Deus não vai habitar na sua casa. Se você não vier à igreja, o Senhor não vai abençoar a sua empresa. Se você não fazer uma campanha de oração na terça-feira, durante 7 terças-feiras, na IPI de Sertanópolis, a presença de Deus não vai estar com você. Ou até mesmo,
quando nós recebemos notícias ruins. Em momentos de angústias, quando chegam os diagnósticos, as notícias, quando você olha para o seu casamento, quando você olha para a sua empresa, quando você olha para a vida do seu filho, e a primeira pergunta que ecoa na sua cabeça é: Deus, aonde o Senhor está? Deus, por que você me abandonou? E talvez nós proferimos essa palavra como se Deus estivesse tão distante de nós, com os ouvidos tampados e sem o controle das situações da nossa vida. Mas existe uma verdade, e eu preciso compartilhar com você, é que somente Jesus Cristo, na cruz do Calvário, experimentou de um afastamento completo de Deus. O castigo, o abandono e a justiça que era para ser derramado sobre a minha e a sua vida, o afastamento que era para existir entre eu e Deus, entre você e Deus, foi jogado sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. E essa é uma verdade que eu gostaria que você saísse daqui essa noite cravada no seu coração, é que Jesus se fez só, para que eu e você nunca estivéssemos sozinhos. E sabe, queridos, às vezes nós vivemos como se estivéssemos abandonados, mas a partir de hoje você está proibido de dizer que você foi abandonado por Deus. Porque a resposta para a sua pergunta, para aquela pergunta que eu acabei de fazer, que ecoa no nosso coração, na nossa mente, dizendo: Senhor, o Senhor não está olhando as minhas finanças? O Senhor não está vendo o meu casamento? O Senhor me abandonou? A resposta para você e para mim está lá em Salmo 139, versículo 7, até o 10, que diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Aleluia. O Senhor, queridos, é a nossa sombra, é o nosso socorro bem presente, Ele está conosco em todo o tempo, porque Jesus um dia experimentou de um abandono completo, para que hoje eu e você não andássemos, não estivéssemos, não pensássemos sozinhos. A partir de hoje você está extremamente proibido de dizer que você foi abandonado por Deus. A palavra da angústia de Jesus: Deus meu, por que me abandonaste? É a mesma palavra que garante a presença gloriosa e poderosa de Deus na minha e na sua vida hoje. Cristo assumiu as nossas dores, assumiu a separação e o desamparo de Deus, para que hoje eu e você, em tempos de angústia, tivéssemos a certeza que Cristo não nos abandonou e jamais nos abandonará. Ainda que você experimente do mais profundo vale, ou ainda que você suba a mais alta montanha, ali o amor de Deus e a presença de Deus irá encontrar o meu e o seu coração. Você crê nisso, irmão? Amém. A segunda palavra que me chama muito a atenção nesse texto é a palavra da vitória. E eu confesso que é uma palavra que marcou assim a minha vida, a minha caminhada com o Senhor. E montando essa mensagem eu até me lembrei do musical de Páscoa do ano de 2023, onde nós tivemos uma cena aqui da crucificação de Cristo, e aquela canção em especial, Está Consumado, ficou gravado dentro de mim. Parece que se eu venho naquele corredor ali e eu fecho meus olhos, eu consigo enxergar aquela cena acontecendo. Com certeza essa palavra Está Consumado renderia um sermão só dela, queridos. Se vocês quiserem, a gente pode dar continuidade aqui, irmãos. Brincadeira. Mas existem 3 coisas que nós precisamos entender sobre essa palavra. Se nós voltássemos para o grego, o termo Está Consumado volta a ser uma apenas palavra: tetelestai. E no original grego, essa palavra tetelestai tem 3 significados muito importantes para mim e para você nessa noite. A primeira é quando um pai olhava para o seu filho e designava uma tarefa para ele. Ou quando um patrão olhava para o seu funcionário e designava uma missão a ser feita. Sendo assim, o filho, quando a obra era finalizada,
quando terminava de carpir o lote, ou quando o funcionário terminava de fazer o que o patrão pedia, ele chegava ao patrão ou ao pai e dizia assim: pai, tetelestai, está consumado, acabei a missão que você me deu, finalizei. Mas ainda há uma segunda tradução que o grego nos permite observar, que é quando alguém comprava um imóvel, e quando esse pagamento desse imóvel era quitado, o comprador recebia um carimbo dizendo: tetelestai, está quitado, está pago, já não deve mais nada. E o terceiro, usufruto. Quando se tinha a escritura registrada de posse deste terreno que agora comprado, que agora quitado, você precisava de uma carta de usufruto. Para você ter posse, você recebia uma outra carta dizendo: tetelestai, agora você pode usufruir. Agora o terreno é seu. Você já pagou e você pode usufruir dele. E queridos, talvez aqui tenham 3 coisas muito interessantes. Não foi à toa que Jesus declarou essa palavra em especial, tetelestai, porque todos que estavam ali, quando ouviram essa frase, puderam entender que Jesus finalizou a missão que Deus o confiou. Jesus pagou a dívida do pecado de toda a humanidade e nos deu a posse da vida eterna. Quando Jesus brada naquela cruz, tetelestai, tudo que antes era promessa, agora para mim e para você se torna garantia, porque está consumado. Mas a cultura grega nos revela um quarto significado. Quando um artista, um escultor grego terminava a sua obra, a sua pintura, a cultura nos conta que ele dava um passo para trás, olhava profundamente para a sua obra e dizia assim: tetelestai, está terminada, ela já tem todos os componentes, ela está do jeito que eu sonhei. E talvez o autor da vida, o maior pintor do mundo, finalizou a sua obra com o sangue derramado na cruz do Calvário, dizendo: tetelestai, está consumado. Mas existe um problema, queridos, eu gostaria de compartilhar com você rapidamente. O problema é que a religiosidade e a religião instaurou na minha e na sua mente que nós, dia após dia, precisamos provar o nosso valor para Deus. Então, todos os dias, eu e você assumimos coisas, tomamos decisões, para que de fato o Senhor volte os nossos olhos para nós. Deus, mas eu fiz isso. Deus, mas eu dizimei, eu te servi. Deus, eu estou arrastando cadeira até meia-noite. Deus, eu estou vindo até de madrugada aqui. Deus, eu estou até subindo lá em cima do forro da igreja, lá para picar fio e... Irmãos, toda vez que nós ficamos e tentamos merecer aquilo que já foi conquistado na cruz do Calvário, nós estamos duvidando da frase "está consumado" de Jesus. Então, não tente atrair os olhos de Deus para você. Não tente atrair os olhares, não tente fazer coisas para merecer algo de Deus, porque tudo o que você merece está na cruz do Calvário. E a palavra da vitória nos lembra que nós não precisamos provar o nosso valor para Deus, que nós não precisamos pagar pelo que Cristo já pagou, e que a nossa esperança precisa permanecer na obra consumada de Jesus na cruz do Calvário. Mas eu gostaria de abordar uma outra coisa com você, porque às vezes, mesmo após ter um encontro com Jesus, hoje você esteja enfrentando um julgamento pelas pessoas lá fora. As pessoas têm apontado para você e têm te julgado pela mulher ou pelo homem que um dia você foi. As pessoas talvez estejam olhando para você e dizendo assim: mas você é um alcoólatra, mas você era uma mulher promíscua, mas você era um homem sem caráter, mas você era um órfão. Mas, queridos, graças ao nosso bom Deus, a cruz é um lugar de vitória. E conforme afirma o texto de Gálatas 2:20, o texto diz assim: fui crucificado com Cristo. Você pode repetir isso? Fui crucificado com Cristo.
Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Queridos, nós fomos crucificados com Cristo. E a cruz, além de ser um lugar de angústia, ela é um lugar de vitória. E na cruz, queridos, quando estamos crucificados com Cristo, que eu creio que você e eu já fomos, amém? Nós podemos olhar para frente e dizer assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Na cruz você também pode olhar para o lado e dizer assim: eu te garanto e te afirmo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Na cruz você também pode olhar para baixo e dizer: Maria, eis aí o teu filho, João, eis aí a tua mãe. A cruz você também pode olhar para cima e dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mas o único lugar que eu e você não podemos olhar para a cruz, quando estamos na cruz, é olhar para trás, queridos. O único lugar, quando nós estamos crucificados com Cristo, a cruz não nos permite olhar para trás. Você pode carregar marcas de um tempo de escravidão, escravidão do pecado, escravidão de vícios. Você pode carregar feridas do seu passado, mas existe um brado, uma carta de alforria, que naquela cruz do Calvário me libertou e libertou você de um passado medonho, de histórias cabulosas. É o brado de Jesus que nos liberta de toda acusação. Eu não sei se você tem vivido hoje, querido, se as pessoas olham para você e te acusam de ser alguém que um dia você foi. Mas a minha resposta para você hoje, o que o Senhor quer falar ao seu coração, é que existe um brado de vitória que pagou todo o preço do seu pecado e hoje você pode ser liberto em nome de Jesus. A terceira palavra e última aqui, queridos, é a palavra da obediência. Você pode encontrar ela em Lucas capítulo 23, verso 46, e é onde Jesus de fato descansa, entrega o Espírito nas mãos do Pai. A obra já havia sido consumada, a tetelestai já havia sido ouvido pelo mundo, mas a vitória de Jesus, em meio à angústia, conduz ele ao último passo, que é a obediência. Esse termo, em tuas mãos entrego o meu espírito, é a consumação de um plano perfeito do Senhor. Mas pense comigo, Jesus tinha acabado de passar por um tempo de angústia, experimentado o abandono total do Senhor, o abandono total de seu Pai. E esse mesmo cara, essa mesma pessoa que acaba de ser abandonada, rende o seu espírito nas mãos de quem o abandonou. Você conseguiria fazer isso, queridos? Eu fiz essa pergunta hoje cedo. Você seria capaz de entregar a sua vida nas mãos de alguém que um dia te abandonou? Eu não conseguiria. Mas Jesus fez isso para salvar a minha e a sua vida, amém? Uma coisa que é muito interessante e é o que permite Jesus bradar a palavra da obediência é a fidelidade de Jesus. Em momento algum ela foi quebrada e a sua última frase revela o mais alto nível de confiança no Pai. Existe uma ilustração muito legal e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu estava falando com a minha esposa que eu ia ter que correr um pouquinho com o sermão. Ela falou assim: não tira a ilustração. Então não vou tirar, irmãos. Existe uma ilustração muito interessante sobre o que nós estamos falando, sobre confiança. E essa ilustração conta o seguinte: havia um certo missionário, e ele estava fazendo uma viagem para fora do país, e esse avião, de repente, recebe uma notícia. Senhores passageiros, atenção, nós estamos passando por uma forte turbulência. E as paredes começam a chacoalhar, aquele sentimento de Jesus, estou chegando, aparece. E esse missionário, eu acredito que ele até deve ter feito aquela oração, né? Deus, prepara aí que em breve nos veremos. Ainda hoje estarei contigo no paraíso. Mas esse missionário olha para um canto e vê uma menininha sentada e desenhando e fala assim: mas não é possível. Quando o avião volta à estabilidade, quando as coisas voltam ao normal, esse missionário extremamente curioso
chega até essa menina e fala assim: ei, mocinha, como assim você não ficou com medo? Ah, não fiquei não. Por quê? Meu pai é o piloto. Sabe, queridos, eu temo ainda hoje que depois de olharmos para um Deus que não nos deixa só em meio à angústia, um Deus que nos liberta, nós ainda estejamos levando a nossa vida como se nós não soubéssemos quem está pilotando o nosso avião. Será que essa história não é um pouco parecida com a minha e com a sua vida? Será que nós não temos levado os nossos dias como se nós não soubéssemos quem comanda o avião da nossa vida? Eu gostaria de citar uma frase de um teólogo holandês reformado chamado Herman Bavinck. E ele diz assim: a fé descansa na fidelidade de Deus e encontra paz no fato de que todas as coisas estão em suas mãos. Queridos, nós precisamos ser conduzidos e levados a um nível de confiança em que nós sabemos que todas as coisas estão na mão do piloto que conduz a minha e a sua aeronave. Então, resumidamente, a palavra da angústia de Jesus é o que nos garante a presença gloriosa dele. A palavra da vitória é o que nos torna livres. Livres do pecado, livres da condenação, livres dos rótulos, livres da depressão da vida, porque está consumado. Mas a palavra da obediência é o que nos convida a ir à rendição. Porque o amor de Jesus, queridos, é um amor que nos convida à confiança total. E talvez agora você tenha a resposta da primeira pergunta desse sermão. Talvez agora você pode e teve o privilégio de ser lembrado de um eu te amo. A primeira pergunta é: quantas vezes você já teve o privilégio de ouvir um eu te amo sincero? E eu ficaria muito satisfeito se você saísse daqui essa noite entendendo esse slide. Deus não escreveu um eu te amo com letras de fogo nas nuvens, mas esculpiu com o sangue do seu filho na cruz do Calvário a declaração de amor mais poderosa da história. Querido, se você tem dificuldade de enfrentar a sua vida porque você não ouviu um eu te amo do seu pai, da sua mãe, porque você tem dificuldades com seus familiares, com seus amigos, eu gostaria que amanhã fosse um dia um pouco mais leve, porque hoje você teve a resposta de um eu te amo extremamente sincero. Mas fica ainda uma pergunta no meu coração, e estudando sobre esse texto, Jesus me fez essa pergunta, irmãos. O Ministério de Louvor, se quiser subir, nós já estamos encerrando. A pergunta que veio ao meu coração é a seguinte pergunta: quando olhamos para a cruz do Calvário, nós somos levados a um lugar de rendição e obediência? Por quê, queridos? Por que veio essa pergunta ao meu coração? Como você tem olhado para a cruz? Às vezes nós caímos na mentalidade talvez um pouco nostálgica. Talvez nós estejamos olhando para a cruz somente como um evento bíblico. A cruz não foi um evento. A cruz foi uma agenda dos céus para salvar a minha e a sua vida. Eu usei essa ilustração de manhã, e a cruz, no começo da sua caminhada, talvez seja como nós experimentamos quando nós compramos uma coisa nova. Nós nos casamos agora há 4 meses, e queridos, confesso para vocês, é muito legal a sensação de ter os primeiros eletros. Dá vontade de dormir na frente da televisão, ou dormir dentro da geladeira, porque é aquela euforia. Nossa primeira geladeira, essa geladeira é muito legal, é a geladeira. A televisão é a televisão.
Fala para mim, não é assim mesmo? Quando você compra um outro celular, você não fala assim, nossa, esse é o celular. Você compra o carro, você fala, nossa, esse é o carro. Mas com o passar do tempo, aquele que era o carro se torna apenas o carro. A geladeira dos sonhos se torna só mais um eletro, é só uma geladeira. A televisão, que antes parecia ser imensa de cinema, agora é apenas a televisão. E talvez a cruz do Calvário esteja entrando nessa mentalidade minha e sua. Porque quando nós nos convertemos, irmãos, quando vem aquela paixão do primeiro amor, nós olhamos para a cruz como a cruz. É isso que me salvou, é isso que perdoou os meus pecados, é isso que me deu livre acesso ao Senhor. Mas com o passar do tempo, com a religiosidade, pode ser que hoje você esteja sentado no banco dessa igreja, olhando para a cruz, como sendo a cruz. A minha pergunta para você hoje é: onde está a cruz na sua vida? Onde está a cruz no seu cotidiano? Como você tem olhado para a cruz de Jesus? Porque se a cruz de Jesus, irmãos, é algo que vence a angústia, é através dela que nós temos a presença garantida do Senhor todos os dias da nossa vida, mas também é a cruz que nos liberta, que libertou você daquele rótulo que o mundo colocou sobre você, que libertou você daquela depressão, que disse está consumado para os pecados que você carregava. É a cruz que nos liberta, mas é a mesma cruz que precisa nos conduzir para um ambiente de obediência e rendição. Não adianta, queridos, nós olharmos para a cruz somente sendo a cruz, se nós não formos capazes de nos dobrarmos e entender a verdadeira vontade de Deus para as nossas vidas. E talvez, queridos, isso me deixa muito triste. Talvez você esteja sentado hoje aqui na igreja. Talvez você esteja fazendo o seu devocional na sua casa, mas tão distante de Deus, tão frio espiritualmente, que quando nós falamos de cruz, nada mexe com o seu coração. E eu preciso te dizer que isso é um sinal de alerta. Você pode estar correndo um sério perigo de ser consumido pela religiosidade. Queridos, quando nós falamos de cruz do Calvário, isso precisa mexer conosco. E mexeu comigo quando eu montava essa mensagem. O Senhor olhou para mim e disse assim: o que vem na sua mente quando você estuda sobre a cruz? Quando as pessoas pregam sobre a cruz? Quando você fala sobre a cruz? O que mexe com você? E se você não está sentindo nada agora, se nada vem ao seu coração, você pode estar andando por uma linha muito perigosa. Mas eu vim nessa noite dizer para você que ainda dá tempo de olhar para a cruz com olhares diferentes e entender que a palavra da angústia de Jesus na cruz do Calvário hoje traz a presença de Deus para mim e para a sua vida. Mas você também deve olhar para a cruz, para aquela palavra de vitória de Jesus dizendo tetelestai, e entender que todos os seus pecados estão pagos. A partir daquele momento eu e você temos acesso à eternidade. O que antes era promessa, hoje se torna garantia para mim e para você. Mas o meu convite para você nessa noite, e eu creio que é o convite de Jesus para o meu e para o seu coração, é olhar para a cruz como um ambiente de obediência e rendição. Sabe por quê, queridos? Talvez não seja o que nós queremos fazer. Talvez Deus peça coisas para nós que nós não estamos prontos para desapegar. Talvez Deus peça coisas para nós difíceis demais de fazer. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós precisamos declarar o que Jesus declarou: Pai, eu entrego o meu espírito, eu entrego as minhas vontades, eu entrego a Ti os meus dias. Queridos, se esse é um amor esculpido na cruz do Calvário, não tem como nós não sermos levados a esse ambiente. Eu parei para refletir: por que você obedece uma pessoa? Por que você obedece a sua esposa ou seus pais? Claro que por honra, por respeito, mas o primeiro motivo é porque você ama eles.
E a cruz precisa nos levar para esse lugar de obediência, de rendição, porque é a maior demonstração de amor que a história já experimentou. E eu quero orar com você nessa noite. Se coloque de pé. Queridos, eu não vou orar para Deus aquecer os nossos corações de novo, tá? Vai que guarda a nossa casa também. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Pai, a Tua palavra foi escrita, o sangue na cruz foi derramado, mas hoje sobre as nossas vidas nós clamamos a revelação do Teu Santo Espírito. Deus, aqui nós entendemos que a palavra de angústia do Teu Filho é o que nos garante a presença do Teu Espírito hoje. Nós entendemos, Jesus, que através da obra consumada da cruz nós fomos libertos dos pecados, dos vícios, dos rótulos, porque está consumado. Mas Jesus, a nossa oração hoje é para que o Senhor nos conduza a esse lugar de obediência e rendição, como assim o Seu Filho também esteve. Oh Pai, a minha oração nessa noite também é para que o Senhor ressignifique o nosso olhar para a cruz do Calvário. Que nós não saiamos desse lugar, desse templo, dessa igreja e voltemos para nossa casa como se a cruz fosse um acaso, como se a cruz fosse apenas um ocorrido, mas nós queremos olhar para a cruz como nós olhamos um dia no nosso primeiro amor, como aquilo que nos salvou, como aquilo que nos livra, nos liberta, nos sara e nos cura. Pai querido, mas eu também quero orar por aquele irmão e por essa irmã que ainda não se sente amado o suficiente. Eu quero orar, ó Pai, por pessoas essa noite que têm mendigado amor pelas ruas afora. Eu quero orar por pessoas carentes de atenção, carentes de validação. Eu oro, Jesus, para que nessa noite o Teu amor invada esses corações e que nós tenhamos a certeza que nós não precisamos de mais um eu te amo bendito, de uma boca masculina ou feminina, mas nós precisamos olhar para a cruz do Calvário e ver o sangue do Teu Filho derramado, esculpido naquela cruz, dizendo: eu te amo, meu filho. Oh Jesus, leva-nos para nossas casas com a certeza de um amor incomparável, com a certeza de um amor abundante sobre as nossas vidas, e que esse amor, por amor, nós nos queremos nos mover em obediência e rendição à Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Nós iremos adorar ao Senhor, queridos, em nome de Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu, Jesus. Os momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou.
eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Faz em nós o teu querer. Você pode cantar. Eis-me aqui, rendido estou. Eis-me aqui. Eu sou teu e tu és meu. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Entendemos nessa noite, irmãos, que a definição do amor não está no dicionário, mas está lá na cruz do Calvário. Que Deus continue abençoando seu coração, Pastor Vinícius, instrumento de Deus, que nosso coração recebeu mais graça, entendimento, e cremos que sairemos aqui nessa noite certos que somos amados profundamente pelo Senhor. Um amor extraordinário, um amor absurdo, exagerado, que o Senhor manifestou naquela cruz para que não houvesse dúvida alguma ao nosso coração. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus por isso. Antes de nós ministrarmos a bênção e você sair daqui declarando uma semana abençoada para o seu irmão, sua irmã, eu quero estender nossa alegria aos nossos amados convidados e pedimos para que você se dirija, por gentileza, ao balcão de informação e retire ali a sua lembrança como um sinal de nossa gratidão, nossa alegria por você estar aqui. Seja você pela segunda vez que não teve oportunidade de passar lá no balcão de informação, passe lá, por favor. É a nossa expressão de gratidão e alegria por você estar aqui. Ainda em tempo, próximo domingo nós teremos a Assembleia, prestação de contas referente ao Balancete 2025. Importantíssima a sua presença aqui, membro. Mesmo que você não seja membro, você também pode estar aqui conosco, tanto pela manhã e à noite. Nós teremos 2 momentos de celebração ao Senhor e depois nós teremos este momento da Assembleia. Terá também espaço Kids para as crianças serem ministradas, mas depois, um momento bem tranquilo, nós iremos reduzir algumas coisas para sairmos aqui no horário. Já temos aí como uma referência de horário de encerramento do culto, tanto pela manhã e à noite, para que você fique tranquilo. Nós vamos estender o horário para que você venha, participe, tome conhecimento como está o andamento, quais são os projetos que nós queremos caminhar durante este ano 2026. Amém, meus irmãos? Estenda as mãos, receba a bênção do Senhor. Ah, Pai, louvado seja o teu nome por essa noite. Obrigado, Senhor, pelos teus cuidados. Ah, Pai, nós entendemos que o amor nos traz segurança, nos traz bem-estar, nos traz uma paz. Pai, despede-nos sob este amor. Que os desafios da semana não venham sequer dar espaço para o medo, pois o amor, o verdadeiro amor, perfeito amor, lança fora todo o medo.
Pai, que teu amor continue sobre nós. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações, o poder, a unção do Espírito Santo, continue sendo derramados sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje, assim seja até aquele grande dia que aprove o Senhor nos chamar e levar para a morada celestial. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos na paz. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, querido.